Você já parou para pensar que a chupeta, esse objeto tão associado à infância, tem ganhado um papel inesperado na vida adulta? Não, não estamos falando de uma brincadeira ou de um meme de internet. Estamos falando de uma verdadeira tendência crescente onde adultos buscam consolo no simples ato de chupar uma chupeta. Bom, tem acontecido ultimamente aí, através das redes sociais, temos visto, né? E parece que é até surreal, mas não é. Uma onda onde a pressa e a pressão mental dominam o nosso cotidiano. Talvez essa seja a solução estranha, mas que talvez faz sentido para alguém, que é usar chupeta para aliviar a ansiedade. A ansiedade, essa vilã moderna que acompanha boa parte da população adulta, alimentada por pressões de trabalho, expectativas sociais e a incerteza constante sobre o futuro, né? A ansiedade é um excesso de futuro. Cada vez mais buscamos formas rápidas de controlar os sintomas dessa emoção avassaladora e, curiosamente, a chupeta acaba se tornando um símbolo desse desejo por alívio imediato. Mas o que uma simples chupeta tem a ver com a mente adulta e os seus dilemas emocionais? Então vamos hoje, nesse vídeo, analisar tudo sobre isso, claro, sob uma ótica da psicanálise. Eu sou Wagner Lapenta, eu sou psicanalista clínico e te peço para me seguir aqui no YouTube, se você ainda não me segue, e também é importante que você acione o sininho. Acionando o sininho, o YouTube te notifica em tempo real sobre os meus vídeos. E não esquece também de dar uma olhada nos outros vídeos aqui do meu canal. A ansiedade, o inimigo invisível. A sociedade atual está em constante aceleração, o que faz com que a ansiedade se torne quase que uma norma. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a ansiedade é um dos distúrbios mais comuns do século XXI, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Talvez você conheça alguém que tem ansiedade, ou talvez você seja essa pessoa. Mas o que poucos sabem é que ela é muito mais do que apenas uma sensação de nervosismo. Ela é, sim, uma resposta do corpo e da mente a uma ameaça percebida, um mecanismo de defesa biológico que nos prepara para enfrentar desafios. A questão é que, em tempos modernos, os desafios não são mais os mesmos, não é? Não estamos mais enfrentando os predadores da selva, mas sim as cobranças incessantes do trabalho, as famosas comparações nas redes sociais, e isso adoece muito, né? Eu falo muito sobre isso, sobre essas cobranças. E também a pressão para sermos perfeitos em todas as áreas da vida. E nesse contexto, a ansiedade se transforma em um mal invisível que todos tentam controlar. A chupeta, ela vem, nesse caso, como um símbolo do regresso emocional. Ao buscarmos formas rápidas de aliviar a ansiedade, algo curioso acontece. O inconsciente se volta para um recurso que representa a segurança, que representa conforto, principalmente lá da infância. E o que melhor simboliza essa busca por segurança na infância talvez seja a chupeta. A chupeta, com seu formato simples, inofensivo, evoca uma época em que o maior desafio era escolher entre brincar, dormir, não tinha que pagar contas, não tinha que enfrentar as cobranças da vida. Na psicanálise, o Freud falou sobre a regressão como um mecanismo de defesa. Então, quando o adulto se sente sobrecarregado, a mente inconsciente tenta retornar a um estado mais seguro, onde as preocupações eram mínimas. Não é? Quando nós éramos crianças, não tinha tantas preocupações como temos agora como adulto. A chupeta, nesse caso, então, não é apenas um objeto, mas um símbolo do retorno ao aconchego da infância. É uma tentativa de reverter ao estado em que a ansiedade não tinha espaço para se manifestar. Uma fuga temporária do peso da vida adulta. Eu me lembro que na minha época de infância não tinha tantas pessoas ansiosas. A psicologia, ela vem como um alívio imediato, fugindo da ansiedade.
Então, em estudos sobre como as pessoas lidam com as emoções difíceis, descobriu-se que indivíduos muitas vezes preferem encontrar alívios imediatos, como comida, como álcool, como videogame, sexo ou outras substâncias, a confrontar diretamente suas emoções. Isso está relacionado com a nossa dificuldade em lidar com o desconforto emocional, o que é reforçado por a nossa cultura atual, né? Essa sociedade, que eu sempre falo que é a sociedade do cansaço, que privilegia soluções rápidas e superficiais. A chupeta entra nesse contexto como um paliativo, uma falsa sensação de controle, onde o inconsciente tenta manipular a realidade para buscar uma, entre aspas, falsa segurança. Mas será que isso realmente resolve? O alívio proporcionado pela chupeta, ele é momentâneo e não aborda as causas profundas da ansiedade. Tem muita coisa por trás de tudo isso, não é? Por mais que ela possa ali oferecer uma sensação temporária de calma, a ansiedade sempre volta, como uma sombra que nos persegue. O verdadeiro problema não é a ausência de alívio, mas sim a falta de um enfrentamento genuíno da causa dessa ansiedade. Saber o que tem por trás, né? Se aprofundar mais. O que a chupeta não faz é nos ensinar a lidar com a ansiedade de uma maneira madura, construtiva. A psicanálise sugere que, ao invés de regressar para a infância ou buscar uma cura mágica, precisamos entender a origem da nossa ansiedade e confrontá-la. E, por fim, encontrar formas de integrá-la de maneira saudável na nossa vida. Psicoterapia, exercícios físicos, autoconhecimento são verdadeiras chaves para o alívio duradouro da ansiedade. Elas nos ajudam a identificar o que nos causa o estresse e agir de forma consciente, de forma assertiva, ao invés de fugir da situação, né? Ao invés de maquiar a situação. A terapia não é uma solução rápida, não há uma, eu sempre falo, não é uma pílula mágica para curar a ansiedade, mas, com o tempo, ela nos oferece a ferramenta mais poderosa que existe, a habilidade de entender as nossas emoções, de entender nossas necessidades e a maneira como reagimos aos desafios. E isso, sim, é um alívio genuíno e um alívio duradouro. Existe uma fuga, né, que as pessoas tentam, de alguma forma, fugir da ansiedade. Mitos, né, que falam que, ao contrário de que muitos pensam, a busca por soluções rápidas para uma ansiedade é, na verdade, uma fuga, uma forma de fuga. A psicologia nos ensina que não podemos simplesmente ignorar as nossas emoções ou tratá-las com soluções artificiais. Isso é muito superficial. A verdadeira paz interior vem do enfrentamento. E para isso, gente, olha, tem que ter coragem, tem que ter paciência e um trabalho contínuo de autoconhecimento, através de terapia, leitura, ao invés de recorrer a soluções temporárias, como a própria chupeta. Então devemos investir em práticas que realmente nos ajudem a entender e a enfrentar a ansiedade, seja através da terapia, exercício físico, até mesmo práticas de relaxamento. O ponto crucial é o enfrentamento. Então, crescer além dessa questão, crescer em conhecimento, além dessa questão de usar a chupeta como uma fuga. A chupeta da ansiedade pode ser vista como uma metáfora para nossas tentativas de evitar o desconforto emocional e buscar essas soluções rápidas. Porém, a verdadeira cura para a ansiedade não está em buscar uma falsa sensação de segurança, mas em aprender a lidar com ela de forma madura, de forma inteligente. E isso exige, sim, tempo, esforço, enfrentamento corajoso das nossas emoções. Essa verdadeira paz não vem da fuga, mas da aceitação e do entendimento profundo de nós mesmos. Então, da próxima vez que sentir vontade de recorrer a uma chupeta emocional, lembre-se,
A resposta verdadeira está dentro de você. E, como eu sempre falo, não há uma busca por alívios rápidos, mas, de alguma forma, uma construção de um equilíbrio emocional verdadeiro e que, de alguma forma, pode ser duradouro. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Quero que você comente aqui. Comente nos comentários aqui. O que você acha dessas pessoas que usam a chupeta para aliviar a ansiedade? Você conhece alguém assim? Você usa? Você usaria? Você indicaria para alguém? Quero que você comenta aqui. Quero saber a sua opinião sobre esse tema tão contemporâneo que está assolando aí a vida das pessoas ultimamente. Eu sou Wagner Lapenta, sou psicanalista clínico, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.